Olá, esse é o Biocast, o podcast da Biomarketing, a agência de comunicação do agronegócio. Aqui conectamos o mundo do marketing e comunicação com o universo agro, a partir de conversas informais e descomplicadas. Eu sou a Camila Macedo Soares, sócia diretora de comunicação da Biomarketing. Sejam muito bem-vindos. Biocast, o podcast da Biomarketing, a agência de comunicação do agronegócio. Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio. Recebemos hoje o Lucas Geraldini, que é diretor de marketing da Taranis, empresa israelense de monitoramento agrícola. Lucas, seja muito bem-vindo. Um prazer ter você aqui no Biocast. Oi, Camila. Prazer é meu. Obrigado pelo convite. Bom, para a gente começar, eu gostaria que você contextualizasse um pouco a agricultura moderna. Na agricultura 4.0, a integração de tecnologias como a internet das coisas ou mesmo a inteligência artificial está transformando radicalmente o setor agrícola, né? Na sua visão, como que essas inovações estão sendo aplicadas a fim de impulsionar a produtividade e também a sustentabilidade no agronegócio? Legal, essa é uma pergunta interessante. A minha visão sobre isso está muito ligado a processos, né? Então, acho que a agricultura, assim como qualquer outra indústria, né, está ligado muito a processos que precisam ser realizados para que o produto seja efetivamente produzido, né? E, na minha visão, tanto a internet das coisas, a inteligência artificial, tecnologias digitais no geral, a função delas e a maneira como elas estão sendo aplicadas está muito ligado à digitalização dos processos, ou seja, uma visão de como é que eu pego essa atividade que eu preciso fazer para produzir e eu coloco a tecnologia nela para que ela se torne mais eficiente. Parece óbvio isso, mas, querendo ou não, é o grande papel da tecnologia, né? No final das contas, quando a gente está falando de tecnologias digitais, como a inteligência artificial, por exemplo, a gente já está usando ela em vários aspectos da nossa vida cotidiana, e, de alguma maneira, isso também está sendo incorporado na agricultura, né? Então, se antes eu tinha uma maneira de fazer aquele processo e, às vezes, ela não era tão eficiente, ou me custava um pouco mais de tempo, ou eu tinha que fazer um trabalho um pouco mais manual, a inteligência artificial está vindo para fechar esse loop e tirar um pouco desse fardo, né? Tornar esse processo mais rápido, mais eficiente. Então, no meu ponto de vista, né, é isso que tem sido o papel na nossa vida, né, das tecnologias, e no agro, né, acho que é o mesmo princípio. Quando a gente pensa, né, você falou da produtividade, da sustentabilidade, né, você cuidar das plantas, né, de uma maneira mais detalhada, mais informada, mais, vamos dizer assim, específica, né, é que vão te permitir melhorar a produtividade e sustentabilidade. Exemplo, eu preciso fazer um tratamento herbicida em uma área, né, para controlar as plantas daninhas. Saber quais são as plantas daninhas que estão lá é muito importante. Então, fazer monitoramento é uma prática fundamental. Agora, é um processo fundamental para você ter essa sustentabilidade, para ter essa produtividade. Veja, fazer monitoramento é um processo custoso, é um processo que envolve muito trabalho, né, muita gente. Então, é exatamente aí um ponto, por exemplo, né, de onde a tecnologia pode se encaixar. Perfeito. Você fala muito dessa questão da tecnologia vir no sentido de automatizar o que antes era manual. E aí tem uma pergunta que a gente ouve muito, né, quando a gente está no agronegócio, que é a questão da conectividade no campo, que, claro, é fundamental, né, para a eficácia dessas soluções agrícolas digitais. E a gente sabe que existe ainda alguns desafios, né? E eu te pergunto, como que a gente consegue superar esses desafios, essas limitações de conectividade nas regiões rurais, né, e remotas, para a gente garantir que os agricultores tenham acesso aos benefícios da tecnologia que a gente está falando, né? Seja a internet das coisas, inteligência artificial. Olha, no meu ponto de vista, existem duas grandes avenidas de se fazer isso. Uma é mais óbvia e acho que está a caminho, que é a
levar a conectividade para essas áreas, né? Então, o 5G eu acho que vai ser uma fronteira, mas a gente tem mais recente agora, por exemplo, as internets via satélite, né? A Starlink, que foi lançada no Brasil aqui há pouco tempo, que ajuda a ir diminuindo esse gap, né? Então, acho que isso é uma das avenidas, e não dá para, enfim, se desvencilhar completamente disso. A gente precisa levar a conectividade para o campo, porque é fundamental. Mas a outra avenida, eu acredito que é construir soluções menos dependentes de conectividade. Então, assim, na hora de desenvolver essas soluções digitais, levar em conta essa dificuldade, né, e entender como eu posso fazer algo que mitigue esse problema e que gere benefício, ou que exista algum mecanismo de mitigar essa falta de conectividade. Seja uma maneira de armazenar esse dado até que se vá para um ponto de conectividade e aí, então, subir esses dados para a nuvem, né? Então, você tem algumas maneiras de trabalhar com os dados, né, que são gerados pelas tecnologias, de maneira a mitigar o fato de, olha, eu não tenho conectividade aqui e agora. Agora, é fato que para algumas aplicações que você quer enxergar as coisas em tempo real, a conectividade é fundamental enfim, existem esse caminho de levar a conectividade lá é fundamental, e eu acho que está acontecendo, a gente vê diversas iniciativas nesse sentido. Acho que o setor como um todo despertou para a importância disso, né, e tem buscado soluções, e, enfim, acho que isso vai ser uma realidade cada vez menos problemática conforme o tempo for passando. Sim, já é uma realidade, né, e a gente tem conseguido reduzir um pouco esses desafios, né, da conectividade, como você bem falou. Muitas dessas tecnologias já permitem, né, serem trabalhadas no offline e gerarem, né, ou subir esses dados quando tiver a conexão na sede, né, ou algo parecido. Legal. Lucas, agora falando da questão do monitoramento por meio de drones, satélites, que oferece dados valiosos para os agricultores, como que essa tecnologia pode oferecer insights precisos? E mais do que isso, esses dados por si só não adiantam de nada, né? Então, como que esses dados podem auxiliar na tomada de decisões estratégicas dos produtores para realmente otimizar o cultivo e minimizar os riscos da produção? Como eu falei anteriormente, eu acredito muito no processo de digitalização, né? Então, se a gente for parar para pensar, por que a gente monitora, né? Está ligado enfim, entender o que está acontecendo no campo da melhor maneira possível para saber reagir àqueles problemas e saber se planejar melhor. Então, acho que essas são as duas peças-chave de como essas tecnologias podem ajudar. Uma está ligado a como eu reajo, né? Então, eu, de repente, não vi que eu tinha um problema e a tecnologia me alertou para aquele problema, me fez chegar àquele problema que passava despercebido por um motivo ou por outro. Então, trouxe à luz a um problema que eu não sabia que eu tinha e eu consegui reagir a ele antes. Então, acho que esse é um caminho, ou não necessariamente só antes, mas de maneira específica aquele problema, né? Então, antes eu fazia talvez um tratamento muito genérico, agora eu sei exatamente qual é o problema, então eu vou reagir de maneira muito específica àquele problema. E tem um outro caminho, que é o caminho do planejamento, né? Que é, olha, como é que eu, sabendo o que aconteceu, o que vem acontecendo nos últimos anos, na minha última safra, nas minhas últimas safras, nas safras dos meus vizinhos, né? Como é que o poder desses dados agrupados e analisados podem ajudar a gente a se planejar para o futuro. Então, se eu sei que eu tenho algum problema específico acontecendo, se eu sei que eu vou ter algum desafio, eu me planejo melhor, tomo melhores medidas, né, ajo de maneira mais estratégica para interferir no futuro, né? Então está ligado a isso, né? Como a gente usa o dado ao nosso favor, tanto durante a safra, reagir às adversidades e tentar mitigar o máximo possível o problema para melhorar a produtividade, para fazer com que a produtividade desejada seja alcançada, quanto nas etapas de planejamento. A minha percepção é que as duas são igualmente importantes, mas existem ainda um gap muito grande da capacidade de utilizar todas elas, né? Principalmente quando a gente pensa na parte de planejamento, né? Então, a parte de planejamento é muito importante. E ter bons dados para se planejar é fundamental para poder fazer um bom trabalho.
A parte reativa eu acho que é uma parte mais óbvia, né? Mais direta, mais fácil de se entender. Então, eu vejo um problema, eu vou lá e taco aquele problema. Então, essa é uma parte bastante já mais difundida, acho que na cabeça de todo mundo é muito mais claro, né? A parte de planejamento, acho que a gente ainda tem um pouco a caminhar. Legal, você fala muito dessa questão de planejamento, e eu queria trazer uma pergunta em relação à mentalidade da adesão, né, às tecnologias. Você roda aí o Brasil todo, né, com vários clientes, enfim. O que você tem visto, Lucas? Os produtores, eles já estão adeptos, né? Claro, a tecnologia aqui é altamente já evoluída, né? Mas o que você tem visto? Eles já estão com essa mentalidade realmente de adesão a essa tecnologia, de usufruir o máximo dela, de conseguir realmente não só extrair os dados, mas utilizá-los de forma a se planejar, como você bem falou, e tomar melhores decisões? Olha, sim, a minha percepção, pelo menos do que a gente vivencia, né, é que existe já uma pré-percepção, vamos dizer assim, disposição a utilizar tecnologias, né, e quanto mais diretas e simples e objetivas elas forem, eu acho que mais o produtor está aberto, né, então se a gente pensa, por exemplo, nas tecnologias embarcadas, né, enfim, nas máquinas, isso já é muito avançado, porque são tecnologias muito aplicáveis, né, altamente aplicáveis e rápidas de se fazer, vamos dizer assim, o turnover daquele resultado é muito rápido, né, muito direto. Eu acho que, voltando para a minha percepção de processos, existem processos que já estão super desenvolvidos e que existe uma percepção já muito clara de que aquele processo merece a aplicação de tecnologia, porque é um processo-chave, né, e é um processo que a tecnologia pode interferir de maneira muito boa, e existem alguns processos que ainda existe uma dúvida, que ainda existe uma certa, eu não diria desconfiança, mas será que eu preciso mesmo? Né? Será que eu tenho realmente esse problema? Né? Principalmente quando novos dados são colocados à mesa, novas informações que antes não existiam são colocadas à mesa. Então, veja, eu já tenho um time de monitoramento. Será que lançar mão de mais alguma coisa de monitoramento vai de fato me trazer algum benefício? E a gente percebe que a maior parte das vezes a resposta é sim. Se bem utilizadas, as ferramentas vão, de fato, conseguir trazer, agregar. Então, eu acho que essa visão de como eu otimizo meus processos, ela está amadurecendo. E está chegando nesses processos talvez mais tradicionais, mais difíceis de serem mudados, né? Então, enfim, a gente sabe que existe a oportunidade, lógico, precisa ser criterioso, e a gente não estou aqui dizendo que tudo sempre funciona, mas quando bem utilizado, quando você realmente olha para o seu processo de monitoramento, por exemplo, e para pensar, existe como eu fazer melhor isso aqui? Existem várias maneiras que a tecnologia pode responder sim para essa pergunta e te ajudar, no final das contas, a extrair mais das pessoas. Lembra da conversa da eficiência? Trazer eficiência para as pessoas, que eu comentei no começo, né? Por que a gente usa as tecnologias no dia a dia? Porque a gente fica mais eficiente para fazer alguma coisa. Exatamente. Como é que aquele monitorador pode ser mais eficiente? Como é que aquela pessoa que está no campo e que, teoricamente, o trabalho de entender o que está acontecendo na lavoura já é parte da incumbência dela, como você garante que ela faz isso da melhor maneira possível? De maneira super segura, de maneira que não dê margem para problemas. Camila, eu gosto de um exemplo, e eu estava falando sobre isso com o pessoal aqui na Taranis essa semana. Eu venho para o escritório aqui em Campinas algumas vezes por semana, da minha casa lá de Araras. E eu conheço muito bem a estrada, porque, enfim, eu faço esse caminho com muita frequência, tem bastante radar. Quem já passou aqui na Anhanguera sabe. E eu não preciso do GPS, eu não preciso do Waze para me dizer o caminho. Mas ainda assim eu venho com o Waze ligado todo dia. Por quê? Porque ele me ajuda a me antecipar a problemas que eu não sei quais vão acontecer. Eu já sei onde estão todos os radares fixos, eu já sei até onde os policiais normalmente ficam com o radar móvel. Eu sigo as velocidades, mas ainda assim é bom a gente saber, porque às vezes você está despercebido, está com a cabeça pensando em alguma coisa, enfim, tá ouvindo uma música enfim, alguma coisa acontece, ou tem um trânsito, tem um acidente, eu quero saber antes. Então a tecnologia está ali não para fazer o que eu já fazia, mas para tornar o que eu faço mais eficiente, mais inteligente, poder me antecipar, planejar meu percurso melhor, caso tenha alguma coisa errada no caminho. Então é um pouco daquilo que eu falo, né?
é olhar para o processo que a gente tem e entender, poxa, será que tem alguma oportunidade de eu fazer isso melhor? E será que a tecnologia pode me ajudar? Às vezes a gente olha e fala, não, mas eu já sei o caminho, né? Então, o meu monitorador, as pessoas que eu já conheço muito bem o que está acontecendo, eu já conheço muito bem as minhas ervas daninhas, as minhas pragas, os problemas que eu tenho. Tá, mas será que não vale a pena deixar o Waze ligado e se antecipar e poder reagir diferente a isso? Sem dúvida, esse é um bom exemplo, porque, no geral, né, você, nesse mesmo exemplo do Waze, você já sabe o que é, né? Você já tem muito bem planejado como fazer e tudo, mas tem ali um fator incontrolável, né, de trânsito, de um acidente, de uma blitz ou qualquer coisa, que a tecnologia te auxilia a prever e de certa forma, né, controlar esse incontrolável, né, para que não tenha nenhuma surpresa, enfim, futura ali, né? No final é segurança, a gente está falando de segurança. Como é que eu faço esse trajeto da forma mais segura possível? Seguro e Então, eficaz, né? E eficaz Mais possível, eficiente. exatamente. Segurança e eficiência, assim, as duas coisas que norteiam o nosso desenvolvimento é isso, né? Tipo, eu quero fazer as coisas de uma maneira mais segura do que eu fazia antes e mais eficiente do que eu fazia antes. Então, nesse contexto, faz sentido para mim usar a tecnologia. E eu acho que os processos no campo precisam passar pelo mesmo tipo de questionamento. Como eu faço isso de maneira mais segura e mais eficiente? Perfeito. Lucas, eu queria retomar um pouco a sua resposta anterior, né, quando a gente fala dos insights precisos, da tomada de decisões estratégicas. Na sua resposta, você falou em relação às pessoas, né, que estão por trás da tecnologia. E aí eu queria te fazer essa pergunta que muitas vezes acaba sendo até polêmica, né, de como que a tecnologia vai entrar em sinergia com as pessoas do campo. Que a gente sabe que, claro, que muitas das coisas que são feitas vão sim ser substituídas, né, pela tecnologia, pela inteligência, mas o papel dessas pessoas permanece absolutamente fundamental, se não ainda mais importante do que hoje, porque exige uma capacitação, uma qualificação ainda maior, né? Mas eu queria ouvir você sobre esse ponto de vista, então, dessa realmente sinergia da tecnologia com os profissionais e a capacitação deles no campo. Olha, a maneira como eu enxergo isso está ligado a trazer para a pessoa, ou trazer para o processo, a pessoa fazendo o que ela é melhor em fazer. Então, o que ela é melhor em fazer? O que ela é capaz de fazer que nenhuma tecnologia, que nenhuma máquina consegue fazer? Provavelmente está ligado a pensar, a raciocinar, a usar o conhecimento técnico dela, a usar o conhecimento dos cenários, da experiência dela, usar aquilo que é o feeling, coisas que a máquina hoje não consegue trazer, né? Então, a inteligência artificial não está lá ainda, ela não consegue substituir uma pessoa completamente. Principalmente não a parte intelectual da pessoa de saber como utilizar aquilo ali. Então, hoje, a maneira como eu vejo isso é a tecnologia potencializando as pessoas boas, as capacitadas tecnicamente, as com capacidade de análise de cenários, de fatores, né? A gente sabe que a agricultura é feita no campo e aberto e tem uma série de fatores incontroláveis e que só a pessoa que está lá entende a interferência o grau de interferência de cada uma delas, né? E eu acho que o que a tecnologia tem que fazer e como essas coisas casam, né? A pessoa no campo e a tecnologia cada um fazendo o que faz de melhor. Então, o que a tecnologia é muito boa em fazer? Processos de uma maneira muito padronizada, estruturada, incansável, faça chuva, faça sol, sempre igual, né? Então, onde é que isso é importante? E de uma maneira mais, vamos dizer assim, que daria muito trabalho de fazer se eu tivesse que caminhar. Então, se eu tivesse que caminhar um talhão de 200 hectares, né, hectare por hectare, eu vou caminhar por horas. Né? De repente um drone, um avião, enfim, outras tecnologias, um satélite consegue fazer isso muito mais rápido, né? Então, e de uma maneira muito mais paulatina, né? Sempre igual, sempre do mesmo jeito, sempre usando os mesmos critérios, né? Tanto faz se trocar a pessoa, a tecnologia vai sempre levantar um dado muito parecido. Então, acho que é isso que a gente tem que fazer, é unir o que a tecnologia faz de melhor com o que o ser humano faz de melhor, para criar processos mais robustos, processos mais eficientes. Então, a minha visão, eu não tenho essa visão tanto de substituição, e muito mais uma visão de potencialização das pessoas.
Perfeito, é complementar, né, a tecnologia das pessoas, até porque, Lucas, tem coisas, né, por exemplo, a inteligência artificial, ela identifica problemas, às vezes, fitossanitários, antes mesmo de serem visíveis a olho nu, né? Não tem coisa que realmente o ser humano não consegue, e do outro lado também, tem coisa que a máquina nunca vai substituir, né? E eu queria, né, falando dessa questão de detecção, né, controle de pragas e doenças das plantações, queria que você compartilhasse alguns exemplos, né, de como que a Taranis tem utilizado a inteligência artificial para realmente identificar, né, esses desafios no campo. Uma das coisas que a gente faz aqui na Taranis, que eu acredito que seja uma das coisas mais impressionantes ou mais interessantes do que a gente faz, está ligado à nossa capacidade de detecção de ervas daninhas. Então, essa é uma coisa muito específica e que a gente sabe que existem uma série de espécies de ervas daninhas, sei lá, mais de 100 que aparecem nos campos do Brasil e que é muito difícil você conhecer todas, você saber todas, né? E a gente sabe que elas acontecem no campo de uma maneira muito heterogênea, né? Você nunca sabe onde é que ela vai aparecer. Então, isso é uma das coisas que a gente faz, que é sobrevoar esses campos, sejam com aviões tripulados, sejam com drones, né, fazendo imagens dessas áreas, né, e com a inteligência artificial, identificando a nível de espécie, né, qual é a erva daninha que está lá, qual espécie de erva daninha está lá. E depois, usando essas imagens para compor um relatório, né, de, olha, qual que é o nível de infestação que eu tenho nesse talhão, de cada erva daninha a nível de espécie, né, e mais ou menos como é que é a distribuição disso. São problemas localizados, são problemas generalizados no talhão. Então, quando a gente tem essa capacidade de fazer esses levantamentos, você passa a fazer aplicações, ou planejar aplicações, ou reagir, aí depende muito do momento, da cultura, e, enfim, da usabilidade daquela informação, né? Depende da hora que você obtém ela, você tem uma ação a fazer. Mas pode ser tanto reagir, quanto se antecipar, se planejar para fazer, né? Vou usar o caso de se planejar. Então, eu estou aqui num cultivo de cana-de-açúcar, por exemplo, eu estou vendo que eu tive ervas daninhas nesse ciclo, e esse conhecimento que eu estou adquirindo sobre o que está acontecendo ali no meu campo de maneira muito detalhada e específica, vai me ajudar a entender qual é a melhor recomendação para o próximo ciclo, a hora que eu for aplicar um herbicida para emergente de novo, né? Então, esse é um exemplo de como isso ajuda. De novo, é algo que o humano não era capaz de fazer antes? Não, ele era capaz de caminhar o campo e fazer antes, mas quando você trata de áreas grandes, de uma produção extensiva como é a cana-de-açúcar, como fazer isso de maneira escalável, como fazer isso de uma maneira estável, né, e robusta, que sempre gera resultados confiáveis. Então, é isso que a Taranis, por exemplo, tem proposto para a cana e para detecção de plantas daninhas. Posso dar um outro exemplo, que é uma detecção, por exemplo, de deficiências nutricionais, né? Então, deficiências nutricionais, ver um sintoma de deficiência nutricional, pode tanto te indicar que você precisa fazer uma amostra ali naquele solo para entender se teve alguma deficiência para o próximo ciclo, você corrigi-la, quanto de repente entender, olha, eu tenho um problema acontecendo aqui agora, né, e eu preciso suplementar com nutrição esse talhão. Então, assim, a partir dessas imagens com alta resolução que a gente é capaz de fazer, processadas por inteligência artificial, que é a core da tecnologia da Taranis, fazer esses diagnósticos e ajudar os decisores a tomar essas decisões. Legal. E ainda sobre a Taranis, vocês operam em escala global, né? Atendem diversos mercados agrícolas mundo afora. E eu queria entender quais são as diferenças notáveis na adoção de tecnologias agrícolas entre países e regiões e como que vocês têm se adaptado, né, para fornecer soluções personalizadas para cada um desses contextos. Olha, existem diferenças, principalmente com relação ao perfil da agricultura, né? Então, tamanho médio das áreas, o tipo de agricultura que é feito, o nível tecnológico já existente. Então, quando você pensa num país como o Brasil, né, versus um país europeu, ou mesmo na Ásia, enfim, você tem um perfil de produção agrícola muito diferente, né? E a nossa tecnologia ela se encaixa muito bem em cenários onde a gente tem
produção agrícola em escala. Então, por isso que os mercados que a Taranis atua muito fortemente são Brasil, Argentina, Estados Unidos, onde você realmente tem agricultura de larga escala, né? Onde você tem uma agricultura comercial bastante forte e você tem a necessidade realmente de manejar grandes áreas, enfim, coisas que a tecnologia vai te ajudar a ser mais eficiente. A gente tem adaptado muito a questão de como colocar na cadeia, né? Aonde oferecer, como colocar essa ferramenta na mão de quem, né? Então, aqui no Brasil, a gente entendeu que faz muito sentido, né, a nossa tecnologia na colaboração entre o técnico e o agricultor, e de repente uma pessoa que oferece uma solução, seja uma revenda, uma distribuição, ou um consultor, né? Então, a gente entendeu que essa é uma informação para ser colaborativa entre esses entes e que é uma característica da agricultura do Brasil, se for pensar, né? Então, você tem a figura de consultores, né? Então, a gente entendeu que essa é uma particularidade muito interessante aqui de como a gente precisa atuar aqui no Brasil e como a nossa tecnologia vai fazer sentido para o agricultor, para o produtor, enfim, para uma usina. Então, enfim, a gente tem feito esse tipo de trabalho. Legal, esse compartilhamento, né, de informações e até um comparativo de dados é fundamental, né? Ele traz muitos benefícios para que você não só avalie, talvez, a sua propriedade, né, mas você tenha essa visão mais ampla de como está sendo, né, e não só na visão, talvez, de produção, mas como você bem falou, da revenda, do agricultor, enfim, né, para realmente usar a tecnologia nesse sentido comparativo de melhoria. Mas aí entra uma questão, né, que é uma preocupação, que é a questão da confidencialidade dessas informações. E aí eu queria trazer essa pergunta para você, né, com essa crescente adoção da agricultura 4.0, tem essa grande preocupação em relação à segurança e à privacidade dos dados agrícolas. Como que você enxerga isso? Como que a gente consegue realmente garantir a confidencialidade dessas informações, ainda, né, que a gente saiba que é muito necessário esse compartilhamento para a gente justamente conseguir trocar, né, esses avanços e melhorias? Quando a gente fala compartilhamento, obviamente a gente está falando com consentimento, né? Isso eu acho que é o ponto principal, né? A gente precisa sempre ter essa situação onde existe consentimento entre as partes em compartilhar essa informação. Eu tenho uma visão particular que a gente precisa proteger o que realmente precisa ser protegido, né? Tem alguns dados que eu acredito que, enfim, eu não vejo como aquilo seria prejudicial ser compartilhado, mas eu entendo a necessidade de outros dados serem muito protegidos, né? Então, acho que realmente as empresas, a Taranis toma esse cuidado de sempre nunca compartilhar os dados de um cliente com o outro e nem sem o consentimento, mesmo entre um consultor e um agricultor, né? Então, a gente sempre deixa essa propriedade de compartilhamento na mão de quem é o dono da informação, para que ele tenha o poder de decidir com quem ele compartilhar. É lógico que eu acredito que quanto mais ele topar compartilhar isso com os consultores, com as pessoas com quem ele confia, né? Quem ele tem o círculo de confiança dele, mais ele vai poder ganhar, né? Mais ele tem a ganhar. Mas, se a gente for parar para pensar, né? Hoje todo o nosso dado pessoal, enfim, tudo é dado, né? A gente está muito exposto de diversas maneiras possíveis e eu tendo a achar que é muito importante manter a confidencialidade, mas eu acho que tem dados mais importantes do que exatamente uma ocorrência específica em uma área, enfim. Legal, Lucas, já estamos aqui realmente caminhando para o fim da nossa conversa, né? Infelizmente, pelo tempo, né? Porque daria para a gente ficar aqui um tempão ainda falando sobre essas tecnologias. Mas, para a gente finalizar, eu queria trazer uma questão, né? Que a agricultura de precisão, ela tem se destacado, né? Como uma estratégia eficaz para otimizar o uso dos recursos e também aumentar o rendimento das culturas. E aí, ao seu ver, como que você enxerga o médio prazo
dessa adesão, tá, da tecnologia? A gente realmente está pronto para extrair ao máximo as informações trazidas pela agricultura 4.0? E isso eu pergunto porque é igual o nosso uso de um celular, por exemplo, né? A gente sabe que tem muita tecnologia embargada ali e claramente a gente utiliza um percentual ainda que baixo dele. Como que você enxerga isso na tecnologia dentro do campo? Eu acredito que isso vai ser crescente, cada vez vai ser mais utilizado, cada vez mais vai ter mais como utilizar, né? E eu acho que isso passa por uma coisa que você comentou antes, que são pessoas capacitadas, né? Então, acho que quanto mais a gente tiver pessoas se capacitando para trabalhar nessa outra ponta, né? Então, eu descrevi muito uma ponta que é da pessoa que faz o trabalho talvez mais intelectual, né, da decisão, da análise, né, quanto mais você tiver pessoas capazes de trabalhar nessa ponta de análise de informações, de análise de dados, acho que mais a gente vai conseguir explorar essas oportunidades. É lógico que, como tudo, né, vai se consolidar cada vez mais, as tecnologias vão melhorar, vão ficar cada vez mais robustas, mais eficientes, mais simples de serem usadas e mais, assim como, por exemplo, se a gente pensar como era o computador há muitos anos atrás e como o computador hoje, ele é muito mais simples de ser utilizado, e isso massificou a utilização de computadores pessoais, por exemplo. Eu acho que a tecnologia tende a isso, né, esse movimento, mas eu acredito que quanto mais pessoas capacitadas, mais isso vai ser possível de ser explorado, de ser utilizado na sua plenitude. A tecnologia ela já é presente, né? Já é uma realidade. E, claro, é bom ter os avanços dela, né, contribuindo para uma agricultura cada vez mais eficaz e mais produtiva. Lucas, foi um prazer te receber aqui no Biocast. Muito obrigada mesmo pelas suas contribuições, pelas informações que você trouxe. Eu agradeço pelo convite, Camila. É um prazer estar conversando aqui com você e podendo, enfim, tentar contribuir de alguma forma, enfim, com um pouco que a gente sabe, um pouco que a gente vive aqui. Enfim, fica o convite aí para quem quiser conhecer mais sobre a Taranis e quiser entrar em contato, ele está disponível aí nos LinkedIn, enfim, nas redes sociais da Taranis Brasil também. Maravilha, muito obrigada, viu? Pessoal, obrigada a quem esteve conosco aqui nessa entrevista e seguimos juntos, né, rumo a cada vez uma agricultura mais sustentável e no avanço tecnológico. Obrigada, Lucas, prazer falar contigo. Até a próxima. Esse foi mais um episódio do Biocast, o podcast da Biomarketing, onde conectamos o mundo do marketing e comunicação com o universo do agronegócio. Obrigada pela companhia e esperamos você no próximo. Este episódio teve produção e colaboração técnica do time de comunicação da Biomarketing. Siga a gente em todas as plataformas digitais para não perder nenhum episódio. Até breve! Biocast, o podcast da Biomarketing, a agência de comunicação do agronegócio.